muito bem-vindos ao podcast jurídico, o NKNcast. O meu nome é Pedro Bergamasco e hoje nós inauguramos uma série de podcasts onde iremos tratar de diversos assuntos do meio jurídico. Estamos aqui hoje com as doutoras Ana Sonvesso e Bruna Freire. Doutoras, muito bem-vindas ao NKNcast. Muito obrigada. Obrigada. Tudo bem? Tudo certo, doutoras? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Que bom. Tudo bem. Vamos falar hoje de um tema muito importante, né? A inauguração do nosso podcast. Tivemos um assunto recente em pauta na ordem do Superior Tribunal de Justiça, né? Tivemos o julgamento aí do tema do recurso especial 188-6929, onde o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o rol da ANS, rol de procedimentos da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ele não seria exemplificativo, e sim taxativo. E isso vai trazer uma série de situações, né, uma série de implicações para todo mundo, seja para o lado dos beneficiários, seja para o lado das operadoras de plano de saúde, e a gente vai falar um pouquinho desse tema hoje. Em contrapartida, né, a esse julgamento, já tivemos o posicionamento de alguns tribunais de justiça em outros julgados, né, onde reforçou-se a tese anterior, ou seja, a gente tem aí hoje uma controvérsia muito grande ainda sobre o tema, e vamos explicar um pouquinho para o pessoal, vamos falar um pouquinho desse assunto, né? Vamos lá, doutoras, muito bem-vindas, doutora Ana, doutora Bruna, sejam bem-vindas. Tudo bem. Bom, Pedro, realmente é um assunto bem polêmico, por conta que o que estava sendo usado, né, o que estava sendo determinado pelos tribunais realmente era o rol exemplificativo. A gente tinha, Exatamente, na verdade, uma linha de doutrina da jurisprudência, sim, onde o rol era exemplificativo, né? Então, assim, era o entendimento dominante era que a gente não precisaria ter o procedimento dentro da definição da ANS, correto? Precisaria só de uma recomendação médica, sim, né? Isso, e o procedimento, ele precisava já de evidência científica ou não? Não, ele era mais tranquilo. Sempre teve essa questão da ANS. Tá. Como que a gente começou com a ANS? Desculpa te cortar. Não, imagina. Vamos pegar da linha lá de trás do ANS, o que é e tal. Começou em 98. Certo. Em 98 foi decidido que se criaria um rol, e a partir desse rol, os planos de saúde eles deveriam seguir, por conta de uma segurança jurídica mesmo para os beneficiários. Certo. Então, o que acontece? Dentro desse rol existiriam os procedimentos, os medicamentos liberados, que o plano de saúde não poderiam negar. Então, ele realmente nasceu para uma segurança jurídica do beneficiário. Contudo, com os avanços científicos, com os avanços da medicina, o rol ele tem ficado desatualizado. E aí, aumentaram-se as demandas judiciais por conta de algumas negativas do plano. Entendi. Doenças novas, estudos novos. E aí, o que acontece? Neste período, os tribunais, eles vêm entendendo que o rol é exemplificativo. Então, existe um rol, porém, ele é simplesmente para dar uma base. Tá, então assim... O procedimento poderia ser orientado pelo médico. Para a gente entender um pouquinho. Foi criado esse rol da ANS, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, sim, correto? Ela definiu, né, quais seriam a lista de doenças e tratamentos específicos que o plano seria obrigado a cobrir, né? Justamente para, naquele momento, forçar o plano de saúde, a operadora de plano de saúde, a cobrir determinados procedimentos, né? E com o avançar da medicina, esse rol ele acabou ficando desatualizado, né? A gente sabe que com o andamento, com todos os estudos, a evolução, a medicina hoje ela está evoluindo muito rápido, né? O rol ele não é atualizado de maneira efetiva, de forma rápida. E aí começou os problemas, né? Que na verdade o que veio lá atrás para tentar, vamos dizer assim, proteger o beneficiário, acabou que começou a ser utilizado aí de uma forma defensiva pelas operadoras, talvez, né? Foi isso mesmo. Entendi. Tá, então tivemos aí a questão do rol, né? A gente entendeu um pouquinho esse cenário e como a gente chegou hoje na questão atual. O Superior Tribunal de Justiça, né, recentemente estava pendente esse recurso especial, justamente para definir essa questão, se o rol era ou não era taxativo, né, e quais seriam as implicações disso.
Exatamente. O tribunal também, ele entendeu de uma maneira defensiva para o beneficiário. Ele entende que vai ser uma proteção para o beneficiário a questão do rol ser taxativo, para que ele também não pague custos que ele não precise estar utilizando. Por conta do aumento dos procedimentos, o plano acaba aumentando o seu custo. Então, o tribunal entendeu que essa taxatividade, ela vai também ser uma segurança jurídica para o portador do plano, que não precise de determinados tratamentos. Entendi. Entendeu? Então, foi por essa foi a linha de raciocínio. Porém, existem exceções. Existem algumas exceções que o tribunal, ele deixou bem clara, por conta realmente dos avanços e das tecnologias. Perfeito. Então a gente teve esse julgamento, né? Esse julgamento deu uma reviravolta no entendimento jurisprudencial, ou seja, o que até então não estava no rol tinha-se o entendimento de que o juiz concediam liminares nesse sentido, e na verdade isso mudou um pouco. Vamos falar um pouquinho dos requisitos com relação a essa questão. Doutora Bruna, quer falar um pouquinho? Tá quietinha aí? Não, antes de entrar o rol taxativo, né, eu passei na pele essa questão, porque eu fui diagnosticada quando a minha segunda gravidez com meu filho portador da mielomeningocele, que é uma má formação no tubo neural, ali ele não fecha completamente, e os nervos, as meninges ficam expostas. E aí o líquido amniótico é corrosivo, isso pode causar inúmeras, assim... inúmeros danos, né? Isso para o neném. Tanto na questão do andar, motor, como na bexiga, pode ficar flácida, questão fecal, então pode dar bastante problema. E aí nós temos 2 maneiras de corrigir isso. Certo. Aí eu acredito que vai ser bem legal antes de falar dos requisitos. Tá. Nós temos 2 maneiras de corrigir isso. Você pode corrigir intraútero, abrindo ali, você consegue ali... Eu fiz com 22 semanas de gravidez. Então, peraí, então teve o procedimento, né? Isso mesmo. Você tem a opção de corrigir isso quando o bebê nasce ou intraútero ainda, antes do nascimento do bebê. Isso. Tá, legal. E aí, no caso, a gente tinha plano de saúde, aí nós pedimos para o plano de saúde autorizar, porque não tinha previsão no rol da ANS para esse tipo de procedimento. Então, eles tinham o depois que nasce. Depois que nasce, a gente é comum resolver dessa forma, só que o prognóstico é diferente. Existia, então, na verdade, uma previsão dentro do rol da ANS desse caso, mas quando do nascimento. Então, se tem o nascimento e o bebê seria operado. Corrige da mesma forma, só que o prognóstico era, se você fizer a cirurgia intraútero, a probabilidade de ter o neném hidrocefalia era de 50%. E depois, 80%, 90% de chance. Então, a gente teria um prognóstico positivo muito grande realizando a cirurgia intraútero. Exatamente. Cirurgia essa que não está prevista no rol. Tá, exatamente. Bacana. Tá, legal. Vamos falar um pouquinho dos requisitos aqui, do que entendeu o STJ de como era, de como ficou, né? Tem um resuminho aqui, eu vou falar e depois a gente vai debatendo sobre eles, tá bom? O rol de procedimentos de eventos de saúde suplementar é em regra taxativo, esse foi o entendimento do STJ. A operadora do plano de saúde ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe para a cura do paciente outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. Então tá, nesse primeiro ponto aqui, a gente já tem, se já existia um procedimento que está incorporado ao rol, seguro, eficaz, em via de regra não poderíamos ter essa aplicabilidade. O STJ definiu também que é passível a contratação de cobertura ampliada para ou negociação de aditivo do contrato para cobertura de procedimento extra-rol. Então, a gente poderia, né, doutoras, contratar isso. Um aditivo, abriria uma linha de negociação. Exatamente, você pode negociar diretamente com o plano alguns aditivos, onde você terá, assim, vai ser amplificada os seus benefícios. Tá. Para alguns tratamentos que, de repente, o plano não vai cobrir. Entendi. Não está no rol. Entendi. Então, você pagaria um valor a mais ali, exatamente, negociaria com o plano para conseguir uma situação específica. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos, que aí a gente entra na exceção.
né, que o STJ entendeu que, em regra, o rol é taxativo, mas deixando aberto uma exceção pequenininha lá atrás, né? Se você preencher os requisitos, você ainda consegue, mas a gente vai ver que é um caso, uma porta bem estreita ali, vamos falar assim. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que, aí a gente entra na questão dos requisitos específicos para conseguir a exceção, né? Vamos lá. Não tenha sido indeferido expressamente pela ANS a incorporação ao rol de saúde suplementar. E aí? Se a ANS já negou o procedimento, infelizmente, então, vai ser negado. Vamos falar assim, procedimentos que, em tese, são efetivos, mas que tiveram uma negativa anterior pela ANS, que eventualmente ainda não foram reanalisados, enfim. Ele já é cortado imediatamente. Já, em tese, o juiz já teria subsídios para indeferir uma liminar, por exemplo. Exatamente. Então, aqui a gente já vê que já fica um pouquinho mais difícil, né? Porque a gente sabe que tem muitos tratamentos, por exemplo, tratamento com cannabis, enfim, um monte de situações que ainda não estão previstos no rol. Mas que tem tido efeitos bons, exatamente. Vamos lá para o outro item. Haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências. Então, a gente tem que ter um histórico, né, de evidências positivas desse caso. Vamos falar um pouquinho do seu caso, né? O tratamento intraútero da Mielo, ele é recente, né? Na época dos estudos, faz 10 anos, eles submeteram, né, baseado em evidências, gestantes para fazer o tratamento intraútero e outra metade gestante para fazer o tratamento depois que o neném nascesse. Certo. Eles viram que o prognóstico era tão bom que os nenês operados o intraútero já nasciam mexendo as perninhas, não nasciam com o pé torto congênito e não tinham a hidrocefalia, e eles não quiseram nem submeter as demais grávidas ao tratamento posterior. Eles já conseguiram constatar que o tratamento era muito efetivo. Científicas que tinham que o prognóstico era maravilhoso. Então, assim, nesse caso, a gente tem aí um histórico de evidência, no que é o seu caso específico, a gente tem um histórico de evidências científicas, né? Isso. Mas a gente tem um procedimento que também não está no rol, porque esse procedimento ele também está excluído, né? Que funciona, mas está excluído do rol, né? Porque ele é substituído pelo outro. Isso, exatamente. Entendi. Então, assim, aqui, tirando por base nesse caso específico, talvez aqui a gente tem essa comprovação da medicina baseada em evidências. Haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais, como Conitec, Natijus e estrangeiros, ou seja, mais uma dificuldade aqui, na verdade, né? Porque se é um tratamento experimental que ainda não tem uma divulgação ampla, que ainda está numa fase mais embrionária, alguma coisa nesse sentido, ficaria mais difícil. Com certeza. Não teria como. O juiz teria que, seguindo claramente o que os requisitos, o juiz teria que indeferir. Entendi. Então, assim, o problema é que tratamentos experimentais, tratamentos que ainda não têm uma, vamos dizer assim, uma grande divulgação no meio científico, exatamente, eles teriam que ser explorados, né? Teria que ter um prazo de maturação, ter um prazo de constatação dessas evidências, para que lá na frente isso seja analisado e talvez, né, tenha a possibilidade de deferimento. Então fica bem complicado, porque aí você depende muito só do investimento particular, porque se você não tiver essa contrapartida me fugiu o nome agora, gente. Do plano de saúde, exato, né? Esse grau de evolução provavelmente ele vai, desses procedimentos, ele vai ser mais a longo prazo. Mas vamos lá. E tem mais um item de recomendação do julgado, que foi o seguinte: seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica da área de saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos da ANS, enfim, incluída, nesses casos, sem deslocamento da competência, né, porque por conta das questões aí de deslocamento da competência para a Justiça Federal. Enfim, então, assim, esses são os
um resumo do que foi o entendimento do STJ, e a gente vê que, na verdade, fica aí muito mais restrito, né? O encaminhamento do médico já não basta mais. Exatamente. Até então, como que era? Fala um pouquinho pra gente. Nós temos até súmula no TJ de São Paulo, onde a prescrição médica, ela tem o poder realmente, ela não pode ser, como que eu posso dizer, não existe, eu vou até ler para vocês, fica mais fácil. Claro. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa do custeio. Então, antigamente, o médico, ele expressamente, dando laudo, dando o parecer dele, já era disponível essa situação, que foi o caso da doutora Bruna. Isso, porque eu entendo, assim, que se fosse hoje, doutora, não teria. Não teria. Infelizmente, por conta que existe um outro procedimento que consta no rol. Entendi. Então, seria o plano, ele iria dar seria essa muito negativa. mais difícil. Que tem a né? efetividade, né? Com base nesse Exatamente. entendimento. Por quê? Porque o tratamento da doutora Bruna, ele não é experimental. Não. Porém, existe um substitutivo para ele no rol. Entendi, mas no caso dela, será que a gente fazer análise da questão da comprovação da eficácia, a gente não conseguiria essa exclusão? Eu acho que seria muito difícil. Mais difícil. Porque o outro também é eficaz. Ele fecha a espinha bífida, ele tem as probabilidades. Então, você tem a possibilidade de discutir, igual no experimental você não tem nem a possibilidade, que você já é cortado aí nos requisitos. Então, a possibilidade de discussão, quer dizer, eu acredito que ainda nesse, vamos falar assim, ainda nesse caso que a gente tenha a comprovação, a recomendação de órgãos, tal, ainda fica mais difícil, né? Sim. Então, só que eu acho que o indeferimento é muito provável. E outros casos, por exemplo, que a gente vê mais difíceis, tratamentos mais caros, então é mais complicado ainda, né? Tratamentos mais raros, né? A gente sabe que tem muito tratamento hoje que são tratamentos raros, casos raros, na verdade, que dependem muito de um custo muito alto e que, enfim, não deve ter um grau de evidência tão grande, mas a gente sabe que existe uma efetividade, mas toda essa pesquisa do ponto de vista científico, ela é demorada, né? Ela Sim. depende de uma série de estudos dos experts. Infelizmente, às vezes o paciente não tem esse tempo. Exatamente, o custo conta muito. Por exemplo, a cirurgia intraútero, eu tive que fazer num hospital específico, que tinha o controle ali do nenê, a questão da sedação, tinha que ser o nenê. Então, o hospital tinha todo esse equipamento, que era lá em São Paulo. Aqui o plano, como eu sou de São José do Rio Preto, e poderia falar, não, aqui a gente tem todo o aparato para o nenê, para realizar depois que tem a mesma efetividade, trata, né, a mielo igualmente, as probabilidades são maiores, mas aqui a gente tem o substituto necessário que corrige o problema. O substituto que, vamos falar assim, corrige o problema, e no mas seu campo onde você não garante a eficácia que o outro tem, né, e a gente sabe que o grau de eficácia, como você disse, é uma diferença absurda, né, então a gente vê pelas evidências, por toda o acompanhamento do caso, que realmente há uma diferença muito grande aí nesse rol. Então, assim, aparentemente esse julgamento da STJ, ele veio com base para entender aí, segundo o entendimento do relator, acompanhando o entendimento de outros países, né, de outros países que também já têm esse entendimento específico, né, e os votos divergentes que a gente teve foi no sentido de que, na verdade, não, a gente está tendo uma negativa aí do direito à saúde, à vida, enfim, uma abusividade nesse sentido. Exatamente. Se você pegar, igual a doutora Ana Paula estava falando, pela segurança do beneficiário, essa previsibilidade faz sentido. Você quer uma segurança quando você está contratando ali a operadora, você quer saber que se acontecer comigo aqui, eu vou ter esse tratamento, está garantido no que eu estou pagando, faço um aditivo, mas na prática já é bem mais complicado. Exatamente. A definição formal do julgamento, né? Exatamente. E a gente tem, eu penso que a gente tem duas ordens de problema agora, né? Tanto essa questão do tempo, né? E da dificuldade que vai ter,
quanto também a questão da própria ANS e a demora que a gente tem na atualização. Isso é um problema que acaba, muito das demandas acabam indo para o judiciário justamente por conta disso, porque não tem uma efetividade na parte administrativa de fazer uma atualização rápida do rol, porque de repente, se tivesse uma revisão mais rápida, uma reunião maior, de mais tempo, assim, nesse sentido, talvez muitos casos conseguiriam ser incluídos no rol da ANS e a gente conseguiria ter na prática aí uma efetividade maior, né? Assim, temos que levar em consideração que a decisão ela não foi vinculante. Uhum. Então, existe a liberdade dos juízes decidirem pelo seu entendimento, analisando caso a caso. Perfeito. Inclusive, agora, na semana passada, nós tivemos uma decisão em que foi mantido o rol exemplificativo. Semana passada a gente teve um julgamento foi no Tribunal de Justiça de São Paulo. São Paulo. O TJ São Paulo, ele está bem, assim, tendencioso a colocar como exemplificativo. Entendi. Ele está mantendo a linha de entendimento que vinha sendo, que era então Exatamente. O que o juiz ele utilizou como embasamento, né, para sua decisão, foi que, no caso, pelo que eu li, foi a questão de um tratamento para uma criança autista. Entendi. Essa criança ela já estava tendo tratamento, porém, depois do julgado, o plano de saúde, ele quis reverter. E o juiz entendeu que se existe no plano uma cobertura para o autismo, então tem que ter essa amplificação dos tratamentos. Então, na verdade, você vê como que já teve, depois do julgamento, já tivemos um movimento da modulação. Inclusive, nessa questão, por conta desse avanço. Uhum. Né? Então, a realidade é que cada juiz vai ter que analisar caso a caso, porque temos que levar em consideração o direito à vida. Exatamente. Com certeza. Que é constitucional, então acaba sendo uma questão muito importante e realmente vai, assim, afetar diversos brasileiros. Aqueles também que já têm uma decisão favorável, eles podem ficar tranquilos, porque ela não vai ser alterada. Ela não vão alterar as decisões que eles já têm, algumas liminares, então eles podem ficar mais tranquilos também. Entendi. A gente tem o julgamento aí do STJ, não teve, que nem a doutora falou, não teve caráter vinculante. Sim. E ainda tem um grau de discussão muito grande. Os juízes, eles, por não ter esse caráter vinculante, eles têm a liberdade de julgar com base no entendimento caso a caso, com base em cada caso concreto. Exato. Mas a gente sabe que, na verdade, essa mudança da jurisprudência pesa para o beneficiário um pouco, né? Existe um peso muito grande, né? Uhum. Hoje o STJ tido esse entendimento. Realmente teremos muitas novidades, eu acredito. E eu acho que agora também seria necessário, né, com base nesse entendimento, que se fosse voltado um pouco para a análise do problema no nascimento dele, né, vamos falar assim, que seria justamente isso. Eu acho que o principal ponto que a gente poderia talvez discutir aqui é justamente essa demora que a gente tem de análise da ANS do que é procedimento que entra, o que não entra, enfim. Isso é feito a cada ano, é um prazo, como que funciona isso? Em tese, ele tem que ser rápido. Uhum. Ele tem que ser praticamente, assim, trimestral, mas não é o que tem acontecido. Entendi. Infelizmente, não é o que tem acontecido. A atualização, ela tem demorado. Aquilo que você falou, depende de estudos, depende de algumas comprovações, e às vezes não finalizaram, mas os resultados dos tratamentos experimentais têm sido muito bons também. Então, tem todo esse trâmite legal, tem toda essa burocracia que vai afetar a questão dos novos tratamentos, das novas tecnologias, e realmente precisaria, eu acredito que hoje, que se cobrasse uma rapidez dessa... como é que é isso? Da agência. Exatamente, dessa atualização. Dessa atualização do rol, né? Exato, porque isso diminuiria os problemas. Com certeza. Isso, o nível... Porque no caso a doutora Bruna mesmo colocou, faz 10 anos que o tratamento dela já vem sendo experimentado, já não é um experimento. Não é de agora, né? Não é nem um pouco experimental. Exatamente, né? A gente tem uma comprovação, mas ele não consta. A gente tem mais de... Inclusive, eu tive um caso de uma paciente idosa que o plano, ele liberou um tipo de procedimento, porém, o que o médico prescreveu foi um procedimento diferente, muito parecido, porém com algumas peculiaridades. Certo. O plano, ele bateu em cima da questão do rol e que existia um procedimento capaz de resolver o problema dela. Tá.
com a mesma efetividade. Contudo, o médico que analisa o caso, que acompanha o paciente, ele determinou que teria um risco a mais na saúde, principalmente para uma pessoa idosa. Então, existiria um risco de algum dano por conta da mudança do procedimento. Por mais que pareçam o mesmo, existiria essa diferença. Entendi. Caso a caso mesmo. Exato. Existem as agravantes. Então, mesmo que tenha um tratamento muito parecido disponível, muitas vezes, para aquele determinado paciente, pode ser um tratamento de risco. Entendi. Então, assim, tema muito complicado, né? Exato. Tema muito... vai gerar muita discussão ainda. Sim. E, enfim, vai caber a cada operador do direito aí, na luta do dia a dia, tanto... não querendo ser tendencioso, mas dizendo tanto para o lado dos operadores que vão defender aí os planos de saúde, quanto os operadores que vão defender as pessoas, enfim, é um tema de muita controvérsia, vai dar muita discussão ainda, a gente vê uma posição ainda, uma resistência do Tribunal de Justiça com relação ao Superior Tribunal de Justiça, com relação ao entendimento específico, né? Então, enfim, é um tema ainda que vai... Sensível, né? Muito sensível, exatamente. Bom, eu acho que é isso. Doutoras, querem complementar alguma coisa? Querem falar mais um pouquinho? Alguma situação específica? Não, acredito que está completo. Tá, legal, bacana. Obrigado pela presença, doutora Ana Paula, doutora Bruna, muito obrigado pela presença de vocês. A gente agradece. Agradeço, bacana. Foi um prazer. Não, bacana. Pessoal, esse foi então o nosso primeiro NKNcast, nosso podcast jurídico. A ideia é justamente essa, é a gente trazer temas sempre relevantes, temas que estão na atualidade e que tenham grande influência no cenário jurídico brasileiro. Meu nome é Pedro Bergamasco, estamos aqui à disposição e aguardamos vocês no nosso próximo podcast. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Temos também o nosso blog, né? Lá nesse blog a gente tem toda a produção legal, toda a produção dos podcasts, né? A gente está artigos sobre os temas atuais, então esse blog vai estar sempre sendo atualizado. E é isso. Acompanhem-nos nas redes sociais e até o próximo podcast.